Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Caramba! Você não tá esquecendo de nada, não? Tá sim, de fazer sua matrícula na pós-graduação. Passa um... Eu nunca ouvi essa música. Ela faz um manifesto, né? Nunca vi essa música. Nossa, aqui, ó. Que ensino médio que você fez? Ô, professor, essa música faz alguma coisa a ver com a ditadura, né? Sim, essa música foi feita em 64? prol da ditadura. 64, professor? Sim, senhora. Mas parecia que ele estava ali, que ele estava batalhando bastante. Não, sim. A letra dele é muito difícil. Eu nunca vi uma letra tão A difícil. ideia era essa, porque quanto mais difícil a letra, Hein, professor? menos os militares sabiam.
eu pesquisei agora aqui, essa música ela foi composta por Gilberto Gil, né? Ela foi o tema de uma novela que eu tô assistindo. É Amor e Revolução, da ditadura. Eu tô assistindo ela. Eu não. Essa novela. Nunca. Eu sabia que eu conhecia E esse lugar. esse título também ficou meio com duplo sentido, né? O cálice, né? Como se fosse, tipo, silencia, né? Fica Bíblia. quieto. Da Bíblia também, né? Eu lembrei um pouco Bíblia também, né, Léo? Sim, mas a questão... Na verdade, a ideia é cálice, né? Cala a boca, né? Cala a Eu queria falar, boca. eu queria falar. Porque naquele tempo todo mundo tinha que ser silenciado, né, professor? Então, esse silenciado aqui é perigoso, né? Porque nós ainda estamos vivendo uma época que nós estamos sendo silenciados. De forma escondida, mas sim, professor, você está correto. Imagina, da forma clara, se eu for falar para você que eu votei no Lula e o outro votou no Bolsonaro, ali já começa uma briga. Não tem mais o direito, né, de opinião. Na verdade, a eleição do Bolsonaro foi uma eleição muito boa, muito pedagógica, porque o Bolsonaro tirou os demônios, né, que estavam guardadinhos lá na caixa de Pandora, e as pessoas saíram. Então, quem é a favor das arbitrariedades está aí, e quem é contra também está aí. Então, hoje... E 8 de janeiro, que é muito falado, que eu gostaria de discutir depois. Então, esse 8 de janeiro foi a revolta deles, porque eles perderam a eleição. E aí, quando o Bolsonaro ganhou, nada aconteceu. Ótimo, ele ganhou, não é o que queria, mas, né, o povo aceitou. Mas quando o Lula ganhou, virou aquele 8 de janeiro, que teve gente que destruiu obras de arte que não tem preço, que estava no Palácio do Planalto. Que deveria ser muito bonita, Léo. Coisas na época, coisas que Dom Pedro ganhou. Então, quer dizer, coisas que tinham símbolo, não era valor só, valor a nível de dinheiro, mas é valor histórico, né? Uhum. Então, pessoas que... Tem vídeos de pessoas defecando em cima de mesa. Sério? Tem vídeo de pessoas defecando em cima de mesa. Teve o quebra-quebra, é claro, quebrando tudo. Ninguém me contou essas coisas assim, sabia? E entre outras coisas, né? Então, essa data aí é uma data em que a elite brasileira ela não quer mais retroceder. Então, quer dizer, ela não quer que o filho do pobre entre na universidade. Tanto é que a direita está fazendo o possível e impossível para poder sucatear a escola pública. Com certeza. Essa música Cálice que o Gilberto Gil escreveu, o Chico Buarque, quer dizer, foi o Chico que escreveu. É bossa nova, né, professor? Ele, na verdade, ele escreveu essa música para quê? Para retratar um período e, é claro, usando metáfora, porque não se podia naquela época dizer as coisas às claras.
E atualmente, nem atualmente nós estamos podendo dizer muito as coisas claras. Porque as pessoas sofrem perseguição, retaliação. Então, quer dizer, o Brasil, ele tem ele corre sobre o Brasil o sangue dos negros. E esse sangue ainda continua correndo. O brasileiro ainda não conseguiu ainda se civilizar. Saber que a minha opinião não é a opinião de todo mundo. Então, o Brasil não é uma democracia. Ele está longe de ser uma democracia. Ele pensa que é uma democracia, Ele mas não. pensa, porque democracia para eles é a minha vontade de prevalecer. Isso não é ato democrático. Democracia é quando a maioria, né, a maioria ganha e eu estou na maioria, ótimo. Se eu não estou, eu vou aceitar. E aí o que fizeram? Quebraram tudo. Aí agora estão pedindo asilo político em outros países, né? Aqueles muito envolvidos. E é claro, né? Vai ter consequência disso ainda. Algumas coisas vão acontecer. Mas é que o Brasil também já vem de um histórico de muitas ditaduras. Porque se a gente pensar, a primeira grande ditadura que teve aqui, o primeiro grande golpe, foi quando acabou a monarquia. Porque a monarquia não foi uma coisa que o povo quis que acabasse. Porque, na verdade, o Marechal Deodoro da Fonseca deu golpe, porque é um golpe, não é proclamação. Proclamação é se fosse todo mundo querendo, todo mundo. Não, foi um golpe que eles deram, né? Por quê? Porque primeiro foi assinada a Lei Áurea. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, os fazendeiros estavam descontentes. Então, os militares já tinham apoio dos fazendeiros. Os militares não estavam satisfeitos com Dom Pedro, porque Dom Pedro nomeou algumas pessoas para cargos que não eram do agrado de alguns militares, inclusive o Deodoro da Fonseca. E a igreja, que era a grande detentora do dinheiro, né, e das terras, também não ficou satisfeita, porque ela perdeu a sua mão de obra escrava. Então a monarquia foi dado um golpe, derrubaram o imperador. E uma outra questão que se levantou na época era que o Brasil ia ser governado por uma mulher, pela imperatriz, pela Dona Isabel. Como assim? Porque o Brasil nunca aceitou isso. E olha, se nós fizermos um recorte histórico, as duas únicas mulheres que um dia iriam governar o Brasil foi a princesa Isabel, que foi impedida, e a Dilma, que caiu. Agora, tudo que o Bolsonaro fez, ninguém tirou da cadeira presidencial, mas por muito menos tiraram a Dilma. Agora se comprovou que ela não cometeu nada daqueles crimes que acusaram ela, mas tiraram e acabou a história. Então, quer dizer, ainda se tem na mente do brasileiro a incapacidade da mulher governar. O homem ainda não se sente, ele não se sente à vontade como uma mulher comandando. Então, o Brasil ele foi fruto de vários golpes. Esse golpe, depois o golpe de Vargas, o golpe da ditadura.
o Collor, aqui foi um outro golpe. Ai, os jovens saíram na rua com a cara pintada e tiraram o presidente. Tiraram nada. Tiraram porque era do interesse da elite. A elite impulsionou os jovens a sair na rua para tirar o presidente. E congelou o dinheiro de todo mundo. Ahn, eles não aceitariam uma mulher, não, professor? Então, agora, de Será novo, que eles aceitariam? que mente, que Toda, mente pequena. toda vez que uma mulher fala alguma coisa, existe uma reação depreciativa. Teve um dia que a deputada, eu não lembro o nome dela agora, deputada que ela tinha um ranço lá com o Bolsonaro, eles tinham um atrito, e o Bolsonaro falou para ela assim, eu não te estupraria porque você não merece, é feia. Então, quer dizer, o Danilo Gentili, que é um apresentador do SBT, Eu sei, ele é muito famoso. também recebeu como é que se chama, né, um documento que ele ia ter que prestar depoimento. Maria do Rosário, que ele fez um deboche dela, né? Ele rasgou os documentos, a carta que ele ia ter que depor, e passava nas partes íntimas dele. Isso é o quê? É um machismo, porque ele não faria isso se fosse um documento que ele tivesse que depor contra um homem. O ser humano, Também é o brasileiro. Agora nós estamos pensando em Brasil. o brasileiro, ele tem a mente muito pequena, Léo. É uma questão, não é nenhuma questão de mente, é uma questão de não aceitação das mulheres. E as mulheres, por sua vez, não fazem nada. As mulheres, por sua vez, acham muitas das vezes bonito. Você sabe quantos países já tem alguma coisa contra, a favor pelo país? Então, bem, mas na época que Dom Pedro II era presidente do Brasil, na Inglaterra tinha essa Rainha Vitória. Depois a Rainha Vitória, depois ela morreu, veio a filha. Quer dizer, a Inglaterra é um país que foi governado por mulheres. Teve pouquíssimos homens no comando, diferente do Brasil. E outros países europeus também. Porque o monarca tem que ser visto como um monarca, não importa quem ele é. Só que aqui não se aceita isso. A Rainha Elizabeth, que faleceu até recentemente, essa mulher governou a Inglaterra por quase 70 anos. Muito tempo. É muito tempo. Teve crises, teve dificuldades, mas muito tempo. Então, eu estou dizendo que a monarquia é melhor do que a república. Eu estou dizendo que aqui não houve uma decisão. O povo não participou. O povo se perguntava, mas cadê o imperador? Para onde que ele foi? Porque eles foram expulsos, né, por Deodoro da Fonseca e eles não puderam voltar ao Brasil. Dom Pedro, quando foi dado, né, foi quebrado a proibição da família real voltar, a dona Teresa Cristina, a imperatriz, já tinha morrido, Dom Pedro já tinha morrido também na França. O único que estava vivo era o marido da princesa Isabel. E foi ele que veio e trouxe, né, os restos mortais do sopro da sogra
e da mulher, para ficarem aqui no Brasil conforme eles queriam. Mas esse é o Brasil. E não é só isso. Tem muita coisa que a ditadura militar foi uma amostra do poder da direita. Uma amostra do que eles podem fazer. E não vai mudar. Enquanto o brasileiro não fizer nada, não vai mudar. E não vai fazer. Porque quem está no poder não quer, e o jovem que não está no poder, ele não tem interesse. Essa música aqui, o Chico Buarque fez para os usuários. Tempos atrás, né, professor? Muito tempos atrás. O Chico Buarque fez para a Zuzu Anjo. A Zuzu Anjo era mãe de um rapaz que foi preso, torturado e morto pela ditadura. Ai, que dó. Né? E é claro que os militares não tinham ideia que aquele rapaz que eles mataram e torturaram era justamente o filho da Zuzu, porque a Zuzu Anjo, ela era uma estilista, na época muito famosa. Eu já ouvi falar dela na TV. Ela viajava o mundo, então ela vai denunciar essa ditadura aos 4 cantos do mundo. Ela teve coragem, Léo? Teve coragem. Então, onde ela ia, ela denunciava. Então, ela se tornou uma pedra no sapato dos militares, né? E por ser uma mulher, né, na década de 70, ela teve muita coragem. Mas ela sofreu muita represália, mas ela permaneceu denunciando o que fizeram com o filho dela, e depois o que vão fazer com ela, porque eles vão matar ela, né? Vão jogar o carro dela na estrada e no penhasco, e vão dizer que ela estava bêbada, ou ela dormiu na direção. Eu fiz muito bem fingido, né? Ela só vai ser reconhecida no governo Dilma. A Dilma vai criar uma comissão chamada Comissão Nacional dos Mortos e Desaparecidos Políticos. E aí vai ser pesquisado, né? E aí vai ser comprovado que ela foi assassinada. A Dilma é uma pessoa torturada na ditadura militar. Eu soube. Não escreveram uma biografia sobre ela? Então, ela foi uma das pessoas que sobreviveu à tortura. Então, é bem por aí as coisas. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa
essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. A Blaze sabe que você tem um amanhã pra viver. E a gente quer que você... As cenas metafóricas dos versos de Pedaço de Mim angustiam pela violência narrativa, ainda que poética. O aperto no coração que a canção causa se relaciona às mais sofridas despedidas, usando como símbolo um corpo amputado de um pedaço fundamental que lhe despedaça também a alma. A genialidade de Chico Buarque possibilita que a canção seja interpretada de algumas maneiras, mas aqui o corpo e o pedaço têm nomes. O pedaço atendia pelo nome de Stuart Angel, soteropolitano nascido em 1941. Na década de 60, foi membro do MR8, o movimento revolucionário 8 de outubro, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. A data 8 de outubro se refere ao dia em que Che Guevara foi capturado na Bolívia em 1967. O MR8 era uma organização político-marxista que participou da luta armada contra a ditadura brasileira. Stuart era campeão de remo do Flamengo e estudante de economia na UFRJ. Acusado de assaltar e sequestrar o embaixador estadunidense na época, foi preso em 14 de junho de 1971, torturado e morto pelos militares, mas oficialmente dado como desaparecido. Stuart tinha 25 anos e era casado com Sônia Moraes Jones, presa, torturada e morta 2 anos depois, também dada como desaparecida. Em 1973, Stuart foi oficialmente absolvido, mas seu corpo nunca foi encontrado. Se o pedaço era Stuart, o corpo é a sua mãe Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel. Ela era uma influente estilista no mundo das celebridades, em várias partes do mundo, e não media esforços para tentar decifrar o paradeiro do filho. Zuzu organizou desfile de coleções feitas com roupas criadas por ela, que traziam estampas com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e imagens bélicas. O anjo ferido e amordaçado, muito comum em suas estampas, Zuzu chegou à ousadia de realizar em Nova York um desfile protesto no Consulado do Brasil, que fica na cidade americana, e as denúncias
e buscas de Zuzu eram incessantes. Por causa de sua influência no mundo da moda, Zuzu Angel envolveu celebridades de Hollywood que eram suas clientes, como Joan Crawford, Liza Minnelli e Kim Novak. Todas simpáticas à causa da mãe em sofrimento pelo filho desaparecido. Henry Kissinger, que era secretário de Estado norte-americano em 1975, chegou a entregar a Zuzu um dossiê com os fatos sobre a morte de Stuart, que tinha cidadania americana porque o seu pai era de lá. O documento trazia pormenores sobre a prisão e tortura de seu filho. Zuzu frequentava a casa de Chico e Marieta Severo e já tinha contado aos dois sobre os documentos que estavam com parentes nos Estados Unidos. Na última visita que fez ao casal, Zuzu deixou com Chico e Marieta um bilhete que termina com a frase: "Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente ou assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos de meu filho amado." Em 1976, uma semana após essa última visita aos amigos, Zuzu Angel morreu num suspeito acidente de carro no bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro, sem jamais conseguir descobrir o paradeiro do corpo do filho. Em 1998, uma comissão especial formada pelo governo para investigar desaparecidos políticos na época da ditadura reconheceu a própria ditadura militar como responsável pela morte de Zuzu Angel. E você pode reconhecer o trabalho do canal Uma MPB se inscrevendo aí e também dando like neste vídeo, fazendo seus comentários e também dando uma olhadinha nos conteúdos que nós já temos aqui nos outros vídeos. Tem muitas histórias curiosas aqui. Voltando, Chico fez 2 homenagens póstumas a Zuzu. A primeira foi a canção Angélica, pouco tempo depois da morte de Zuzu, mas devido à censura, ela só pôde ser registrada em disco no ano de 1981 no álbum Almanac. Na primeira estrofe, quando Chico fala que o filho está na escuridão do mar, é porque a versão trazida naqueles documentos é de que Stuart foi jogado ao mar de um avião da aeronáutica. As outras estrofes são claras ao ressaltar a dor da perda e a saudade lancinante que uma mãe sente pelo filho. Provavelmente por conta da clareza dos versos é que a canção foi proibida. E voltando ao início do texto desse vídeo, Chico compôs Pedaço de Mim para a peça Ópera do Malandro, mas é uma outra homenagem, dessa vez nem tão clara, pelo menos não na época. Tanto que Chico não menciona em nenhum momento da canção qual o verdadeiro motivo da separação. Mas, ao analisar os versos dessa linda obra de Chico e conhecer a história de Zuzu Angel, não é difícil enxergar a relação entre Pedaço de Mim e a busca de uma mãe por justiça. Angélica e Pedaço de Mim. Ouça as canções pelos links que estão na descrição desse vídeo. Professor, não. Hoje não é dia de corrigir prova. Hoje é dia de corrigir um erro. Um pedaço de mim, a metade afastada de mim. Eu conheço. Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento. É pior do que o esquecimento. É pior do que se entrevar. Hoje vamos explorar a profunda e emocionante história por trás da música Pedaço de Mim, de Chico Buarque, uma canção que vai além da melodia, sendo uma homenagem à renomada estilista Zuzu Angel, e ao mesmo tempo
um hino às mães que perderam seus filhos vítimas de violência ou destinos desconhecidos e interromperam o ciclo natural da vida. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve no ar. Evita atracar no cais. Pedaço de Mim é uma ode à luta de Zuzu Angel, que dedicou os últimos anos de sua vida em busca do corpo de seu filho, vítima da ditadura militar no Brasil. A intensidade dessa busca gerou conflitos com o regime, culminando na tragédia do suposto acidente de carro que levou a estilista em 1976. O episódio representa não apenas a dor pessoal de Zuzu, mas também a luta contra a repressão e a busca por justiça em um período tumultuado da história brasileira. A música incorporada à Ópera do Malandro, revelando-se uma peça artística dentro de uma obra maior. Chico Buarque, sensível à trajetória de Zuzu, expressa nas letras não apenas a dor específica dessa mãe, mas também a universalidade do sofrimento de todas as mães que enfrentam perdas semelhantes. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Um ano antes da morte de Zuzu, Chico Buarque recebeu um bilhete marcante dela, alertando que caso algo acontecesse, os responsáveis seriam os mesmos que tiraram a vida de seu filho. Esse bilhete evidencia a paranoia e a vigilância constante que Zuzu enfrentava, destacando a ameaça da ditadura militar sobre aqueles que ousavam desafiar seu controle. A trágica madrugada de 14 de abril de 1976, na saída do túnel Dois Irmãos, tornou-se o palco de um evento que marcaria para sempre a história de Zuzu. Seu Carmanguia colidiu, capotou e levou fatalmente, alimentando inicialmente a versão oficial de um acidente comum. No entanto, ao longo dos anos, essa narrativa tem sido questionada, deixando um mistério envolvendo sua morte. Chico Buarque, em 1981, eternizou a memória de Zuzu Angel ao incluir em seu álbum Almanac a música Angélica, composta em homenagem a ela e ao seu filho Stuart, em parceria com Miltinho, do MPB4. Quem é essa mulher que canta sempre esses estribilhos? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. No mesmo disco, Chico gravou Cálice, parceria com Gilberto Gil. Os versos "Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça",
fazem referência à forma como Stuart Jones, filho de Zuzu, foi torturado e morto, arrastado por uma corda amarrada a um jipe militar pelo pátio interno da base aérea do Galeão, com a boca encostada ao cano de descarga, até Meu morrer Deus! aos 25 anos em 1971. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói. Latejada é assim como uma fisgada no membro que já perdi. E assim, Pedaço de Mim transcende sua melodia, tornando-se uma peça importante na preservação da memória de Zuzu Angel, Stuart e todas as mães que compartilham a tristeza de perder um filho. Se gostaram desse mergulho na história por trás da música, deixem seus likes, comentem e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos emocionantes. Nos vemos no próximo vídeo. Um pedaço de mim. Olha, tinha muita coisa que eu podia, sobre esse recorte histórico que eu escolhi hoje falar sobre a ditadura. Pesado, não, Léo? Muito. Ainda bem que você não vê. Você só escuta. É muito, é mais pesado visto? Visto é muito pesado. Se quiser audiodescrever, não tem problema, professor. É horrível de se descrever. É horrível. Então, quando eu pensei na ditadura hoje para falar com vocês, a história diz que quando a gente não conhece a nossa história, ela se repete. Sim. E tinha um professor na Alemanha e ele dava aula e deram para ele uma disciplina que chama autocracia, nada mais é do que ditadura. Autocracia é a mesma coisa que ditadura? É. Ele não queria dar essa disciplina, ele tentou de tudo quanto é jeito, né? Mas teve que dar. Aí ele pensou, será que se eu tentar, eu consigo fazer uma nova ditadura na Alemanha? E a Alemanha, todos sabem, do nazismo, aquela coisa horrorosa. E ele conseguiu manipular os alunos a voltar no regime de ditadura que houve até morte. Então, quando nós não conhecemos as bases da nossa história, ela se repete. O Brasil elegeu recentemente um homem que é a favor da ditadura, um homem que defendia o general Ustra, que era torturador de mulheres. Ele colocava rato vivo dentro da vagina de mulheres. E colocava os filhos para ver a mãe sofrer. Você está falando do Lula? Não, estou falando do Bolsonaro. Ah, tá. Ele fazia isso. Ele apoiou esse general Ustra, e o Ustra era um general que torturava só mulheres. E ele colocava ratos vivos dentro da vagina dessas mulheres, porque logo o rato ia morrer e a mulher ia morrer de infecção. Então, é impossível eu votar em alguém e esse alguém ter princípios que não são os meus. Porque ele era a favor da ditadura, ele era contra minorias, ele é contra o direito da mulher,
ele é contra o negro, ele é contra o deficiente. Eu ia falar isso agora. Tudo, as cotas raciais, as cotas para deficiente, sabe? Então, a minha escola que eu trabalho tem muita escada, né? E esses dias que eu caí e eu estava com o joelho muito ruim. Então, eu não estava conseguindo subir e descer a escada com as crianças. Subir e descer a escada com as crianças. Aí eu pedi para a diretora, eu falei, então me coloca no andar de baixo, né, com as crianças, para não ter para subir, subindo e descendo, né. Aí ela falou, não, logo passa, logo se recupera. Como assim, gente? Eu só pedi para a diretora lá. Então, quer dizer, o Brasil tem essa visão, o problema é teu, o deficiente, a Que se deficiência vire. tua. Pega, meu filho, balança que o filho é teu. Então, eu acho importante vocês que vão prestar vestibular ter muita consciência crítica da ditadura, porque nós estamos vivendo ainda resquício da ditadura. Porque quando eu digo que eu votei no Lula e alguém vem me bater na rua, quer dizer que nós ainda não saímos da ditadura. Eu ainda não aprendi que o outro pode pensar diferente de mim. Quantas pessoas se bloquearam em Facebook, grupos de família se acabaram, facadas. Na escola que eu trabalhava em São Carlos, teve um aluno que esfaqueou o outro por causa dessa questão. Então, quer dizer, a política ela está impregnada de uma forma errada, no sentido que só eu estou certo. Então, quer dizer, não era legal eu falar deficiente, aquele pretinho, aquele escurinho. Mas no momento que um presidente começou a falar isso, ele me dá autoridade para eu falar. Quando ele fazia piadinha com os nordestinos, da cabeça chata, mas se o presidente pode falar, eu também posso. Você não lembra de nada que ele disse muito sério, não, Léo? Olha, ele falou tanta coisa que eu prefiro esquecer, porque... Porque eu tomei vacina essa semana, né? Então, a questão da vacina, olha... Ele falou assim, pessoas, é uma gripinha. Quantas pessoas morreram num país já tendo vacina e ele não queria comprar? Porque as vacinas foram gripinha, Léo. Ele vacinas foram compradas com ordem do Supremo Tribunal. Não foi com ordem dele. São mais de 600 mil pessoas. Se a gente comparar, Você não sabe que é uma gripinha? Se a gente comparar a gripe espanhola no século XIX com a Covid no século XXI, a gripe espanhola no século XIX, você já sabe, não tinha recurso nenhum. Então, mesmo, né? E agora aqui, e o Bolsonaro foi tão maléfico nesse sentido que não é só da Covid que ele conseguiu desencorajar os pais a levarem os filhos para vacinar. Então, nós temos doenças infantis, como paralisia infantil, cachumba, coqueluche, que nós não tínhamos mais no Brasil essas doenças. Elas estavam erradicadas. Era taxa zero. E hoje nós já não estamos na taxa zero, voltou. Então, os municípios estão tendo que fazer campanha, mandando, eu não sei aí nos estados de vocês como que é, mas aqui em São Paulo tem os agentes de saúde e nas casas,
Tá faltando, tá faltando questão de gente que vem aqui, não tem, não. Estão pedindo a carteirinha de vacinação para ver se a criança está vacinada, porque os pais não querem vacinar, porque o presidente, na ocasião, falou que vacina não servia. Olha a gravidade. Uma criança nasce sem imunidade, não toma as vacinas, morre. É lógico. Mas ele falou que é uma gripinha. Jacaré. Então, quer dizer, ele iniciou falando da Covid, mas depois ele vai atacar as outras vacinas. Vacinas, assim, essenciais para o nosso corpo, de um recém-nascido. Eu tomei 2 essa semana, professor. Então, é muito importante a gente... Só que nós percebemos o quê? Que o brasileiro não tem memória histórica. Porque aconteceu a ditadura, aconteceu tudo isso. Isso, na verdade, é o que nós sabemos, porque aconteceu coisas que nós não sabemos, coisas que foram queimadas, coisas que nós não temos nem ideia, e o povo caiu no golpe de novo. E aqui em São Paulo caíram no golpe de novo, voltaram no Tarcísio, que é outro bolsonarista extremista. Ah, é. Ele é, né? Extremista, esse carinha. Extremista. E não, e quer dizer, isso é o quê? A falta de conhecimento histórico. Porque se eu já li, se eu já sei, e não deu certo, por que eu vou votar de novo? É a falta de conhecimento. É a falta de saber as consequências da história. Porque agora nós retrocedemos muito. Nós retrocedemos na cultura, nós retrocedemos no respeito, nós retrocedemos nos direitos das pessoas deficientes. Tem muitos direitos que os deficientes tinham que foram retirados. Então, todo direito que é retirado tem um longo percurso para ser proposto e reincorporado. Então, quer dizer, é muito prejuízo. Só que ainda a gente vê gente batendo palma para esse tipo de gente. Tem muita gente aí sai na rua com a bandeirinha, intervenção militar. Como que essa gente sabe o que é uma intervenção militar? Porque numa ditadura, se você pedir a democracia, você perde a cabeça. Uma república, numa democracia, você pode pedir a ditadura. Porque a democracia permite você pensar diferente. Mas numa ditadura não se permite pensar diferente. Numa ditadura se é morto. Então, a luta dessa mulher foi uma luta muito corajosa, porque uma mulher sozinha, com 3 filhos, na verdade, né, a ajuda dessa mulher, o que sustentou ela foi o dinheiro, né? A gente sabe que ela não era uma pobrezinha. Ela tinha amigos influentes, como o próprio Chico Buarque. Quem pode dizer um dia que foi amigo de Chico Buarque, amigo pessoal, né? Então ela teve uma ajuda, mas mesmo assim ela sofreu. É lógico. Sofria perseguição, ela saía de carro, ela via que ela estava sendo seguida, é a tortura psicológica, é a tortura física, você está saindo imagina, você está saindo da sua casa e você perceber que você está sendo seguido, é um desespero. Eu falo porque eu já vivi isso, eu já fui seguido algumas vezes. Então você começa a ficar paranoico mesmo. Você começa a perder a consciência. Então, gente, é muito importante isso. Leiam a respeito da ditadura de 64, que vai até 84, 85, na redemocratização.
A redemocratização foi outra farsa, porque nos países que houveram ditadura, os militares foram presos, foram punidos, foram processados. E no Brasil, deram-se anistia, perdão para todo mundo. Perdão para quem fez, perdão para quem não fez, perdão para sei lá para quê, e todo mundo perdoado. Ficou elas por elas, né, Léo? E como estão tentando fazer de novo, o 8 de janeiro fazer ficar elas por elas. Porque o Brasil tem esse perfil de jogar tudo para debaixo do tapete. Estão querendo dar anistia pro Bolsonaro, né? E é claro, né, que o Bolsonaro está tentando de tudo quanto é jeito fazer isso, né? O Brasil já tem um histórico de fazer isso. É bom. Eu brinco, né? É bom de bolso, né? Consegue o que quer. Outra coisa é ser branco, viu? Porque os brancos são privilegiados. É. São protegidos pelas leis. Quanto mais branco, quanto mais rico, quanto mais poderoso, mais, né, protegido. Então, e a maioria dessa gente se escondia atrás da igreja. Então, é mais ou menos isso. Olha, mas se pensar também, o Tribunal de Nuremberg não foi muita coisa também não, né? Então, mas se comparar a anistia brasileira com o Tribunal de Nuremberg. Alguns porque, na verdade, você precisa ter força política para você fazer isso. Por exemplo, a Argentina, ela teve ela deu uma pena dura para os golpistas. Mas você precisa ter um país muito estruturado para isso. Porque para você fazer certas coisas, você precisa do apoio também do povo. Precisava se entender que os magistrados estão lá em prol do povo. Então, se o magistrado quer agir e o povo apoia, acontece. Agora, aqui não, aqui o povo quer fechar o Supremo Tribunal. Então, como que vai se punir as pessoas? Era para se entender, falar, meu Deus, matou aí não sei quantas mil pessoas. Esses dias acharam ali perto de São Paulo, em Perus, uma cidadezinha, não se sabe até hoje, né, porque acharam há pouco tempo, quantos corpos de pessoas que pertenceram à ditadura militar. Eu vi essa história, Léo. Outros tantos, quando a ponte Rio-Niterói começou a ser construída, eles jogavam as pessoas vivas dentro da ponte durante a noite. Aí, quando o povo ia trabalhar, claro que não enxergava, né, a ponte muito grande, jogava cimento no povo. Quando a ponte quebrou, acho que em 2004, não lembro o ano agora, e foi reconstruída, o que mais se achou foi ossos. Então, quer dizer, era para a população, né, nós, enquanto povo, darmos sustentação para a corte, né, para o Supremo Tribunal, enquadrar essa gente. Mas o brasileiro, ele é corrupto, não é em Brasília, é aqui mesmo. Todo lugar. Com a fala assim, mas não foi ninguém da minha família, não foi ninguém comigo, mas será que foi tudo isso? Mas será que... É o caso de estupro. Eles falam assim, mas o que será que aquela moça fez? Que roupa será que ela estava? Será que ela provocou o rapaz? Então a gente já passa pano no crime. Então, quer dizer, para você fazer justiça, a gente precisa dos dois lados, né? A gente precisa de quem tem o poder para fazer a justiça e você precisa do apoio popular.
Porque senão o apoio popular também pode derrubar quem faz a justiça. Então que foi o caso da Dilma. Quando a Dilma bateu o martelo e não ia dar aumento de 26% para os juízes, eles derrubaram ela. Então, quer dizer, é isso daí. Você tem que ter apoio para governar. Porque senão eles fazem com que o seu governo fique inviável. Você precisa ter, de um lado, quem governa e de um lado quem apoia. Senão você não consegue. E o Brasil ainda, a cabeça do brasileiro é do coronelismo. E quem não foi coronel sonha em ser. Que é o que a Simone de Beauvoir dizia. O sonho do oprimido é ser opressor. Nós não teríamos tantos opressores se nós não tivéssemos tantas pessoas que, quando elas chegam em posição, elas se tornam opressoras. Patrões que, quando foi pobre, mas quando melhorou de condição, maltrata os seus empregados. Porque o sonho dele era fazer isso. É uma situação, a situação histórica, social e política do Brasil é muito delicada. Não é uma situação muito boa, não há uma solução imediata. Eles nem querem, para falar bem a verdade. O pobre não quer que resolva, porque o pobre quer ficar rico para pisar na cabeça de quem não é rico, e o rico quer continuar pisando na cabeça de pobre. Na verdade, o que falta para nós é consciência de classe, é humanização. Na verdade, é isso. Eu precisava entender qual é o meu papel social dentro da sociedade em que eu vivo. Porque se eu estou apoiando um golpe, amanhã eu vou ser vítima do golpe.